Bem, e na aula de hoje nós veremos sobre a ferramenta tabela. Nós veremos como criar e como formatar essa ferramenta. Bem, a criação de tabelas no Excel, ela permite que você gerencie e analise melhor os dados, filtre, classifique e ainda formate de maneira mais otimizada, padronizando os registros dentro da tabela. E na aula prática de hoje, nós veremos a importância da utilização de tabelas, ok? Bons estudos! E para aprendermos sobre o recurso de tabelas, nós utilizaremos novamente a planilha de vendas. Só que nesse caso eu retirei a formatação que nós tínhamos feito nessa planilha. Então ela está dados puro, tá vendo? Sem formatação, sem formato nenhum, nenhuma célula. E nós vamos agora inserir uma tabela nesses dados dessa planilha de vendas, tá ok? Então nós vamos selecionar da célula B3 até a célula G3. Vamos clicar aqui, Ctrl Shift e seta para baixo para selecionar a planilha toda. Aqui está selecionada a planilha toda. E agora nós iremos aqui no menu Inserir. Nessa primeira seção, Tabelas, nós temos a opção de Tabela Dinâmica, que ainda iremos aprender, Tabelas Dinâmicas Recomendadas e a opção Tabela. Você passa o mouse em cima, ele te dá aqui a descrição dessa tabela. As tabelas facilitam a classificação, filtragem e formatação dos dados em uma planilha. E ele também dá aqui uma tecla de atalho para você fazer tabela, que é Ctrl Alt T. Tá ok? Vamos clicar aqui. Ele vai abrir a caixa de diálogo Criar Tabela. E aqui ele faz uma pergunta: onde estão os dados da tabela? Como nós já selecionamos, estes são os dados da tabela. Ele já aparece aqui em pontilhado, mas você pode vir aqui e selecionar os dados que você quer que apareça na tabela. E ele dá outra opção, aqui minha tabela tem cabeçalhos. Se a gente deixar selecionado, ele vai pegar a primeira linha, que é a linha dos títulos da coluna. Então, número da venda, produto, cliente, data da venda, vendedor, valor da venda, e vai considerar como sendo cabeçalho dessa tabela que a gente vai criar. Se deixarmos sem, ele vai criar aqui um cabeçalho. Ele vai colocar outros valores, que não é interessante para a gente nesse momento. Então vamos deixar selecionado e vamos colocar OK. Veja que ele já fez uma formatação padrão para a tabela, colocando daquela forma que a gente colocou no começo das formatações, uma linha preenchida com uma cor e uma linha com outra cor para facilitar a leitura. Ele já coloca isso para a gente. Veja, quando a gente rola para baixo aqui a tabela, o cabeçalho ele vem e substitui o cabeçalho de colunas mesmo. Ao invés da coluna B, C, D, E, F, G, ele entra o nome de cada coluna, a descrição de cada coluna. Ele insere também esta seta aqui no cabeçalho, que esta seta ela é filtro e classificação. E nós faremos aula exclusiva de filtro e classificação para entender bem essa ferramenta, tá ok? Então ele já coloca aqui para a gente também na tabela. Rolando para baixo, você vai ver aqui a última linha. Se clicarmos na última linha e clicarmos na tecla Tab, ele acrescenta outra linha para a gente, e assim por diante. E ele já vai fazendo a inversão de linhas preenchidas de uma cor com linhas preenchidas de outra cor. Ele vai mantendo esse padrão na tabela, entendeu? Então você não precisa formatar, você não precisa ficar formatando. Diferente de quando a gente formata manualmente a tabela. Formatando manualmente, deixando a última linha preenchida, se você arrastar para uma linha nova, ela vai pegar a formatação dessa última linha e não vai ficar intercalando assim a formatação, como no caso de tabela. Eu posso inserir também linhas nessa tabela, clicando no canto inferior direito da tabela aqui e olha, arrastando. Eu insiro quantas linhas eu quiser. Para deletar é só voltar, clicar
e arrastar para cima, apagando as novas linhas. Então ele já insere para a gente uma série de ferramentas que nós teríamos que colocar manualmente nessa tabela para que ela ficasse dessa forma. Então a formatação, e isso facilita bastante o trabalho, tá ok? Quando você inclui uma linha, ele já inclui dentro da tabela essa linha. Então já faz parte desse conjunto de dados. Quando você clica em qualquer lugar da tabela, ele abre essa opção de ferramentas de tabela, com a aba Design. Nessa aba é possível a gente, primeiramente, na seção Propriedades é possível a gente trocar o nome da tabela. Então tá aqui, tabela 2, nós poderíamos colocar outro nome aqui, por exemplo, vendas. Vou dar um Enter. Nós podemos redimensionar a tabela, quando clico aqui, ó, selecionar um novo intervalo de células, é possível a gente fazer isso. Vindo aqui no menu de fórmulas, entrando em gerenciador de nomes, a gente vê ó, que o nome que a gente tem aqui é o intervalo de células correspondente à nossa tabela com o nome vendas. Então ele já nomeia também todo esse intervalo de células. Vamos voltar aqui em Design. Aqui nós temos ferramentas. Na seção ferramentas que nós temos resumir com tabela dinâmica, que ainda iremos ver. Inserir segmentação de dados, também iremos ver nas aulas seguintes. Remover duplicadas também. E converter em intervalo caso eu queira voltar, ou seja, tirar essa formatação, tirar a tabela, apagar essa tabela. Quando eu converto em intervalo, ele volta ao original, ele tira a tabela. Temos também a seção dados de tabela externa, caso a gente importe alguma tabela externa, e ele tem uma opção de exportar tabela para a lista do SharePoint, que é um recurso na web do Office. E também temos opções de estilo de tabela. Aqui eu formato tudo na tabela, ou seja, ele está selecionado linha de cabeçalho, eu posso tirar o cabeçalho da tabela, eu posso colocar ou não o botão de filtrar, que é essa opção que nós iremos explorar mais a fundo. Eu posso tirar linhas em tiras, ou seja, ele fica uma formatação só para todas as linhas, ou eu intercalo essa formatação. Aqui ele dá uma explicação, ó, exibir linhas em tiras, de modo que as linhas pares tenham formatação diferente das linhas ímpares. Este método pode facilitar a leitura das tabelas, e facilita mesmo, principalmente quando a gente tem bastante dados, igual a nossa tabela, tá ok? Eu posso colocar também as colunas em tiras, ao invés de colocar a intercalação de cores. Nas linhas, ele vai colocar nas colunas. Então, vou tirar aqui para você visualizar melhor. Então, fica uma coluna pintada, outra com outra formatação, e assim por diante. Vamos colocar as linhas em tiras. E também nós temos aqui duas opções. Primeira coluna, ele coloca uma formatação especial para essa primeira coluna. Então, tá vendo? Ele está botando em negrito aqui, mas isso pode ser alterado também. Última coluna, ele também coloca uma formatação especial para essa última coluna da tabela. Vou deixar em negrito porque é o valor da venda e eu quero destacar esse valor. E também temos a opção de linha de totais, ou a tecla de atalho Ctrl Shift T. Ela ativa ou desativa a linha de totais na tabela. Bom, vamos lá. Ó. Quando clicamos aqui em linha de totais, ele já vai para o final da tabela, acrescenta uma linha com uma formatação especial, escrita com a descrição total, e aqui no final ele já entende que é para fazer a soma desses valores monetários. Então ele vai somar aqui e ele dá essa opção através da função subtotal, que é uma função que nós aprenderemos também em aulas seguintes. Então a gente vai esmiuçar todos esses recursos em aulas seguintes para você entender melhor. Essa função subtotal é possível a gente selecionar o tipo de fórmula de operação matemática que a gente vai fazer. Ele está com o padrão soma, mas a gente pode ver aqui e colocar a média. Ele vai calcular a média desse intervalo
de valor de venda. Então, a média das vendas. A contagem a gente pode fazer, ou seja, teve 112 vendas, e assim por diante. O valor máximo vendido, o valor mínimo, o desvio padrão, a variância, tudo isso ele é capaz de fazer. E ainda dá a opção de a gente colocar mais funções. Então, a gente pode acrescentar mais funções. Por enquanto, vamos deixar como soma, porque é o total de vendas realizadas nesse trimestre. Então, tá aqui. E nessa última opção aqui, estilos de tabela. Aqui é possível a gente formatar as tabelas em 3 estilos, que é o estilo mais claro, médio e o estilo mais escuro. Então ele tem várias opções aqui que ele dá pra gente. Eu gosto bastante dessa opção aqui, encontrada nos estilos médios, pois ele seleciona aqui a última coluna e destaca essa última coluna, já intercala as cores e se você ver lá embaixo no total, ele também já faz uma formatação especial para essa última linha, ok? Se eu quiser incluir uma linha aqui, venho aqui na última linha, Tab, ele vai incluir outra linha com a formatação certinha, já vai incluir essa linha dentro do nome, tabela, vendas. Então, assim, ele já copia as formatações e facilita bastante para a gente a utilização, principalmente de tabelas maiores. Eu tomo como padrão a utilização de tabelas em todas as planilhas que eu faço, independente do tamanho. Porque, justamente por causa disso, a facilidade que tem para a gente poder formatar dados, trabalhar e ganhar muita produtividade na produção dessas tabelas. Ok? Bem, espero que tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato ou revisar esse material. Vai pausando o vídeo e fazendo simultaneamente conforme o vídeo vai passando e você vai entender. Não é tão difícil. E nas próximas aulas nós exploraremos cada recurso, principalmente a filtragem e a função subtotal, ok? Espero você na próxima aula e um forte abraço.